I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo, mais uma conversa, o que vai ser chamado de VeioCast, seguindo o que alguns acham um nome bacana. E hoje a gente está conversando com Erlanes, o diretor do Curupira, o Demônio da Floresta. O Demônio da Floresta é filme de terror. E a gente vai conversar um pouco sobre essa questão do Twitter, dessas pessoas que estão atacando ele, atacando ao filme, sem não conhecer a história. Obviamente que a sinopse, ela é uma sinopse, não é para contar o enredo inteiro do filme, senão, porra, para que eu vou no cinema, né? E as pessoas estão atacando sem nem ao menos conhecer. Eu vi, inclusive, comentários de gente falando ator ruim, o ator não abriu a boca no trailer e estão chamando o cara de ruim, ou a mina de ruim. Enfim, é um grande prazer em ter o Erlanes aqui conversando com a gente, né? E podendo falar um pouco sobre o filme, sobre todos os problemas. Fala, velho. Prazer estar com vocês aqui também. Poder falar um pouco dessa questão que foi levantada, falar um pouco do filme também, estar contigo aqui. Para mim é um prazer muito grande, meu irmão. Obrigado, Erlanes. Bom, você não é marinheiro de primeira viagem no cinema, mas os seus 3 filmes, vai ter um quarto, filmes anteriores, eles eram de comédia. Por que a decisão de mudança tão drástica assim, sair da comédia e ir para o terror? Pois é, meu amigo, velho. A gente já é conhecido aqui no estado, né, na região norte, nordeste, por fazer comédia, que é o Moleque é Doido. É uma coisa, um projeto nosso também, assim, né, muito autoral, e que a gente sempre teve vontade dessa paixão pelo cinema, e a gente sempre foi da música, na verdade, mas a gente tinha vontade de fazer algo nessa área. E aí parte de toda uma pesquisa, de um processo do que a gente faria, e o ideal é que fosse uma comédia retratando o Ludovicense, o maranhense do jeito que ele é, com as suas expressões, jeito de ser, sem omitir nada, né, mostrando nossas belezas artísticas, arquitetônicas, nosso acervo histórico. E aí parte de toda uma pesquisa, qual era a lenda que a gente ia usar, quais são as mais conhecidas aqui dentro do estado, a lenda da Serpente Encantada, o Touro, o Rei, Dom Sebastião. Então a gente pegou tudo isso, né, fez um mix, preparamos o roteiro despretensioso, gravamos o filme, porque naquele momento, lá no final de 2013, era gravar um filme que a gente pudesse exibir numa sala de cinema, e até então a gente era meio inocente também, porque a gente achava que seria muito fácil. Vamos gravar o filme aqui, e a gente vai ter sala de cinema para exibir. A gente não desconhecia esse mercado exibidor, né, que tem essa questão capitalista, sim, tem que dar números, tem que dar bilheteria, até pela pompa que é, até pela pompa que eu digo no sentido de estrutura, né, de despesa que você tem para uma sala de cinema, e o próprio espaço que a gente sabe que tem a dominação americana da indústria americana, enfim. E tudo era muito difícil na época. Lançamos o filme, quebramos todos os recordes de bilheteria naquele momento aqui em São Luís. Depois a gente conseguiu fazer o segundo filme, aí com um pouco mais de estrutura. Quebramos novamente o próprio recorde, fomos o 15º filme mais assistido no Brasil. E depois daí as pessoas, realmente o cara não foi um golpe de sorte, ali realmente foi um trabalho feito, desenvolvido com muita meticulosidade. Depois vem o 3, com bons números de cinema, e aí a gente, claro, se apaixonou pelo universo, né? E a gente também quis enveredar por outros gêneros, por outros momentos e por outras facetas, que eu acho isso importante, sair dessa zona de conforto. O quarto já está a caminho, né? O quarto filme do Moleque é Doido, mas a gente queria sair um pouco dessa zona de conforto e passear pelos gêneros, além de fazer arte, sabe, Leonardo? A gente queria realmente fazer cinema, esse é o nosso intuito. E aí a gente parte por uma pesquisa também, a gente colocou na cabeça que a gente queria fazer um filme de terror, que é completamente diferente desse universo do humor, né? É tão difícil, ou talvez até mais difícil. E aí a gente parte para essa pesquisa, pô, vamos atrás das lendas, vamos atrás do folclore brasileiro, vamos, porque assim, é uma opinião até meio barrista, mas pô, vamos colocar algo nosso. Mas é claro que de uma maneira ficcional, né? Não é algo visceral ou para atacar alguém ou qualquer tipo de etnia que seja, ou instituição, enfim. Vamos pegar algo do cancioneiro popular, do imaginário popular, vamos pegar uma lenda, enfim, que pudesse ser tão conhecida quanto em vários lugares do Brasil. E aí, evidentemente, que Curupira é uma das lendas mais fantásticas que a gente tem
nesse domínio público, nesse imaginário popular, né, com tantas referências, com tantos projetos, com tantas obras envolvidas, e foi algo que a gente se apaixonou de cara, assim, né? E aí vem essa pesquisa também de que maneira a gente poderia colocar isso e a gente pudesse transformar para o filme, evidentemente, né, porque seria muita pretensão da nossa parte transformar uma lenda, do jeito que ela já é conhecida, secularmente conhecida, transformar numa outra coisa. É apenas um recorte que a gente precisaria para endossar a mensagem do terror, daí o nome, daí o subtítulo, meu amigo. Não, legal. Inclusive, tocando nessa questão do folclore regional, porque assim. Se eu estiver me alongando, tu Não, me interrompa, por pode favor, falar, viu, pode Leonardo? falar à vontade. Essa é a função, inclusive. Então, voltando nessa questão do folclore regionalizado, que a gente sabe que a gente tem um folclore nacional, mas as regiões fazem algumas adaptações, e inclusive existe um folclore exclusivo de cada região. No meu caso, como o meu. A própria lenda varia, exatamente. A lenda, existem variações até de E cores, como o meu inclusive. contato com folclore, pô, sou de São Paulo, ninguém fala muito de. Ninguém tem medo de curupira no meio de prédio, né? Então, o meu contato foi basicamente foi através de escola, livro, esse tipo de coisa. Aí no Maranhão, como é que é o contato da população em São Luís e principalmente na área rural, da população com o folclore? Principalmente a população mais velha. O contato que a gente tem, ele é muito mais de senso comum, né? É aquilo que as pessoas conhecem dos relatos dos avós, das pessoas mais velhas, das pessoas que moram em comunidades rurais. Então, a gente sabe que essa lenda, dentro dos grandes centros, ela é conhecida, mas é como você falou, ela não tem a mesma conotação que tem, por exemplo, dentro de um interior, de uma cidade interiorana. Mas o que se sabe de maneira geral, e tirando também essa visão mais indígena, é, até pelo próprio mote de toda essa repercussão, toda essa polêmica, tirando essa questão, essa ótica, né? O que todo mundo entende é que Curupira tem de certa forma, essa polêmica de reunir esses sentimentos. É aquela história, a gente sabe que Curupira está ali, é o protetor das matas, mas no final das contas ninguém quer ver Curupira, porque no fundo, a gente tem medo de ver Curupira pelas histórias, pelos açoites, pelo animal, pela criatura complexa que é. Então, isso é uma briga constante, né? Um sentimento constante, porque é em cima desse subconsciente, desse medo que a gente tem, das histórias que a gente aprende e ouve desde criança, da mula sem cabeça. Aqui a gente tem uma lenda muito forte que é a Ana Jansen, né? Que foi uma mulher muito poderosa politicamente e foi considerada a rainha do Maranhão. E a gente sabe que a lenda de andar pelas ruas numa carruagem de mulas sem cabeças e que a vela se transforma num osso ao amanhecer e que ela atormenta e que ela era mal com os escravos, a gente sabe que muito disso era para queimar o próprio filme dela mesmo depois de morta, porque ela tinha os inimigos políticos da época. Então é uma lenda também que é muito forte aqui dentro do Maranhão, dentro de São Luís. Então é meio que a sensação que a gente tem dessas lendas. A gente tem um certo medo, um certo fascínio por elas, mas a gente, no final das contas, tem um pouco de medo de ver. E aí a gente trabalha dentro do filme isso. A gente coloca todos os ingredientes da lenda. Você fala da questão das cordas com nó, dos pés virados para trás, do assovio, como ele se passa por humano, ele pode se transformar em forma humana, ele pode imitar vozes humanas. Então, tudo que permeia a lenda, a gente colocou para dentro do filme. E o resultado, assim, é fantástico. É claro que a gente está falando de um filme, Leonardo, que é um filme muito honesto, é um filme gravado com poucos recursos, e tudo que a gente dispunha naquele momento, a gente utilizou para o filme, mas eu digo honesto no sentido de entregar esse entretenimento que a gente está mostrando do terror para o público que gosta, né? Para esse público que consome esse terror, e a gente consome muita coisa de fora, né? E a gente queria fazer essa homenagem, no caso agora está sendo deturpado um pouco com toda essa polêmica, era muito mais nesse sentido, né? A gente nunca imaginou fazer um projeto para atrapalhar ou para, enfim, ofender qualquer pessoa que seja. E a coisa tomou proporções muito maiores e a gente está lidando com isso, ouvindo, né, com muito respeito, mas discordando de muitas opiniões também agressivas, nocivas, ácidas,
e de muitas pessoas que de fato não entendem do que estão falando. Então a gente fica muito assim triste, né, com a própria situação, mas muito sereno por saber do filme que a gente tem em mãos. Não, isso aí é essencial. Mas a lenda é essa, assim, a gente tem muita gente que tem medo de ver Curupira, não vou te mentir. Não, mas essa lenda da rainha do Maranhão, meu, que lenda sensacional, cara. Uma forma de você Sensacional, cara. avacalhar com Olha, você não sei. um ser histórico e criar no imaginário popular uma menina do banheiro maranhense. E hoje as pessoas elas já estão mais assim por dentro da história, com as pesquisas, sabe-se que era muita tentativa de queimar mesmo o filme dela. Porque imagina uma mulher naquela época ser poderosa, né? Comandar politicamente o Maranhão. Então, os homens não aceitavam isso de forma alguma, né? E tentam queimar com relação aos escravos, com relação àquele momento, né, de escravidão. E é muito louco isso, porque tem uma das histórias fantásticas dela, Leonardo, não sei se você sabe, depois você dá uma pesquisada, dá uma lida, é que ela tinha um oponente, um opositor político muito ferrenho, não sei se ele era um juiz, depois eu me corrija se eu estiver errado, mas era um juiz na época, e o cara mandou fazer, pô, um monte de pinico com a cara dela desenhada, pintada no fundo do pinico. Sabe o que foi que ela fez? Ela comprou todos os pinicos que estavam à venda com o rosto dela, mandou toda a galera fazer cocô nos pinicos e mandou a carrada de pinico cheio de cocô lá para casa do cara. E colocou tudo lá na frente do cara. Colocou todos os pinicos na frente da cara do cara, da casa. Então, assim, sensacional as respostas que ela tinha e tal. É um ser icônico aqui, é uma pessoa. Foi uma pessoa fantástica, que a gente teve a oportunidade de gravar na igreja que ela está enterrada lá, que tem lá os restos mortais dela. E ela é uma figura também folclórica, assim, né, desse ponto de vista, uma figura que está presente dentro dos filmes Moleque é Doido. Então a gente resgatou, a gente ressuscitou ela, né, de uma maneira clara lúdica. Ela, o Daniel de Latouche, que é o fundador de São Luís, e o Japiaçu, que foi o índio também que recebeu na época lá com os padres capuchinhos que realizaram as primeiras missas aqui em São Luís. Então a gente brinca um pouco isso na comédia. Na comédia a gente está acostumado e as pessoas recebem com muito carinho, assim, com muita alegria, né? Agora, pro terror, a coisa foi um pouco diferente. Porque as pessoas estão tão doidas. Assim, infelizmente, o problema, eu acho que o maior problema não são nem essa meia dúzia de perturbados do Twitter. Eu acho que o grande problema é que praticamente tudo que saiu na mídia, e eu não estou falando de portalzinho, de sitezinho, não. Estou falando do Globo, estou falando de jornais que deveriam, né, ter um pouco mais de responsabilidade. Tudo o que eles falaram sobre o Curupira tem a ver com essa coisa ridícula de racismo, apropriação cultural, xenofobia, ataque à religião indígena. Você acha que isso pode te ajudar na divulgação do filme, ou até mesmo na bilheteria, ou pode te prejudicar com a possibilidade de alguns cinemas, algumas salas de cinema boicotarem o filme por conta dessa idiotice do Twitter? Olha, é uma faca de dois gumes, né, Leonardo? A gente é impossível agora, pelo menos no momento, prever toda essa demanda. São dois caminhos e acho que a gente não pode ignorar nenhum deles. A gente tem que olhar com muita cautela, com muito respeito também, com muita serenidade. A gente sabe do filme que a gente tem, do produto que a gente tem. A gente sabe que dentro do filme a gente não levanta essas questões indígenas em absoluto. A gente não levanta questões religiosas. Se a gente tirar toda a parte ficcional do filme, se disser assim, pô, tem alguma mensagem no filme? Acho que a mensagem que ele deixa é a questão muito mais ambiental, da preservação da natureza, de como a natureza responde à ação violenta do homem, e ela responde de maneira violenta também, e o Curupira talvez seja uma figura de linguagem, um ser escolhido para representar isso. E aí quando você assiste o filme, se você achar o Curupira extremamente sanguinário, se ele é um assassino, serial killer, aí você pode dizer, poxa, eu achei muito forte a imagem do Curupira. Aí eu acho que o debate vale, né? Aí eu acho que a gente pode conversar sobre eu gostei, eu não gostei, mas com relação a essas questões que foram levantadas antes do lançamento, que são questões que não condizem realmente com o conteúdo, eu acho que não é válido nesse momento essa discussão. Mas, sob o ponto de vista publicitário, eu sou publicitário, né? Arriscaria dizer, se me permitissem, que é algo muito interessante você ter o filme hoje em voga, as pessoas estão comentando, porque perceba o que está acontecendo, Leonardo. As pessoas estão falando sobre o folclore brasileiro nesse momento.
As pessoas estão falando sobre cinema maranhense. As pessoas estão falando sobre terror. As pessoas estão falando por que não coloca, por que a gente não extrai mais coisas, por que a gente não explora mais o nosso folclore de várias maneiras, como os Estados Unidos, como a Europa faz isso comumente e como a visão é diferente sobre esses trabalhos, sabe? Porque seria muita pretensão nossa dizer, e as pessoas estão superestimando isso, achar que esse filme vai mudar a concepção das pessoas com relação à lenda de Curupira, que é uma lenda que tem, sei lá, 500 anos, 600 anos, ela sempre existiu. Então, assim, é muita pretensão. Eu não me colocaria numa situação, numa posição dessa que algumas pessoas estão me colocando. Então, sob o ponto de vista de exposição, de imagem, é algo espetacular, né? Da gente estar comentando sobre um filme de terror que ninguém ouviu falar e que as pessoas estão falando, estão curiosas para assistir. Sim, sob esse ponto de vista, sim. Sob o ponto de vista sobre a carreira, eu também acompanho com muita serenidade. A gente trabalha com muito empenho, com muito carinho, a gente sabe que a gente não quer fazer mal para ninguém. A gente trabalha para os nossos projetos, sem fazer, assim, sabe, apologia a qualquer tipo de coisa. Nós somos produtores das franquias de maior sucesso aqui no Maranhão, de comédia, que é um filme que é muito querido entre as crianças. Então a gente tem essa preocupação, sim, com a imagem, e de fato é uma coisa que nos incomoda um pouco ter que debater sobre coisas que a gente sabe que a gente não fez e que a gente não tem essa intenção, né? É claro que também a gente não pode trabalhar aquela história, o meu direito acaba onde Sim. começa o seu, né? A gente não pode nunca ignorar se alguém se sentiu de alguma forma ofendido ou atacado. Não esses loucos que você está falando, esses haters, essa galera que só espalha ódio, que ao invés de ajudar a produção brasileira, o cinema brasileiro, de estar conversando, de estar ajudando a arte e a cultura, que não paga um ingresso de um show para ver um colega seu, né? Não paga um show de teatro para ver um artista seu, que não paga um ingresso de um cinema para poder assistir um projeto que é seu, e fica cantando lá de galo, falando, né, sendo dono da razão. Mas existem aquelas outras pessoas, talvez, que se sentiram de alguma forma ofendidas, e é claro que para essas pessoas a gente não tem nenhum problema em pedir desculpas por qualquer mal entendido ou por qualquer coisa que venha, de certa forma, a manchar isso, né? A intenção nunca foi essa e não Eu é. acho, eu particularmente, eu acho que, óbvio, eu não assisti o filme, eu não tenho como dizer exatamente como as coisas vão acontecer no filme, mas pelo que você falou, pelo que eu conheço da mitologia, da lenda do Curupira, cara, não tem que pedir desculpa por absolutamente nada, porque ela foi conhecida. Esse ser era conhecido como um ser extremamente violento e que matava índio. Ela não matava branco, ela matava índio. Ele, né? Matava índio. Então, muito antes dos colonizadores aparecerem, a Curupira já estava matando um monte de índio. E aí aconteceu aquele movimento que, inclusive, quem assistiu o vídeo, quando eu falei especificamente sobre o mito do Curupira, que houve uma amenizada natural, como acontece com a maioria dos mitos mais brutais que fizeram parte da infância até, sei lá, os nossos avós. A partir daí teve uma amenizada para Curupira, do ser que açoitava, matava, é, machucava indígena, muitas vezes por prazer, pro protetor da floresta, aquela coisa bacana, aquele ser uau. E eu acho que você não tem que pedir desculpa. A segunda coisa é que Curupira, mula sem cabeça, essas coisas não fazem parte de religião indígena. Se ainda estivesse falando de Tupã e tudo mais, beleza. Agora, Curupira, Mula sem cabeça, Saci Pererê, faz tão parte da religião indígena quanto faria da religião católica no século XVII. Ou seja, nenhuma. Porque tanto indígenas quanto os primeiros colonizadores, as primeiras pessoas que vieram, que adquiriram esse conhecimento, começaram a ter medo do Curupira, sendo ela católica ou não. Então, desculpa até por ter me estendido aqui, Acho ótimo, acho muito explicativo, muito porque massa assim, isso eu aí. acho um absurdo o que estão fazendo.
Coisas absurdos como, por exemplo, o que a gente viu e leu, a apropriação cultural. Isso é uma coisa assim, estapafúrdia, sabe? São coisas que realmente é como tu falaste, não sei se a gente ouviu em outro lugar também, a questão da ignorância não é pejorativa ou por uma questão realmente é a questão da falta de educação, do conhecimento, de pesquisa. Se você fizer agora uma rápida pesquisa, vamos no Google, que todo mundo vai, né? Se você der um Google agora, você vai encontrar 3, 4, 5 pesquisas com a mesma origem. Então, assim, a gente está tratando dos primeiros relatos. Evidentemente que as coisas vão mudando, né? As coisas, como você mesmo disse, a própria lenda ela vai se moldando de acordo com a época, com o pensamento e tudo. Mas fazer um recorte do início e usar isso de forma ficcional para uma obra cinematográfica, eu não vejo nenhum problema também, como não vejo o que as pessoas fazem fora também. Elas fazem essas Sim. adaptações. Agora, mais uma vez, ter a presunção, a pretensão de que isso vai mudar completamente. Eu tenho certeza até que o público é muito inteligente, sabe, Leonardo? O cara que vai assistir o filme no cinema, eu tenho certeza absoluta, a grande maioria, evidentemente, ele vai lá para ele se entreter, para ele ver essa ótica, esse filme. Então ele vai para lá para assistir o filme de Curupira. Então, assim, ele não vai sair lá assim, caramba, os caras éguas, era assim, não era assado, sabe? É uma coisa que ele tem essa maturidade de entender que é uma obra cinematográfica que não está atacando ninguém em Não, e absoluto, nem com foi certeza. feito com esse intuito. Inclusive, isso é um cuspe na cara das pessoas que pensam em talvez divulgar a outros personagens folclóricos, sei lá, num quadrinho, num livro e não sei o que lá, e não querem essa versão água com açúcar que foi criada a partir, sei lá, do século XX, não querem ter nada a ver com isso e querem aquele negócio mais hardcore, mais raiz, mesmo porque, dependendo da região que a pessoa vive, essa versão água com açúcar nunca chegou lá. A gente percebe que existem aquela história que tu falaste das variações da lenda, não é? Acho que acredito que seja em São Paulo que ele tem um decreto de lei como protetor da floresta, né? É algo que muda um pouco para a nossa região. Então, assim, a visão que nós temos, ela é diferenciada. E eu acho importante esse respeito também a essas diferentes visões. Mesmo que fosse de fato algo que quisesse realmente tivesse essa intenção de mostrar, mas por que não ver essas visões? Por que a gente não pode, dentro da cultura, dentro da arte, principalmente cinematográfica, por que a gente não pode transitar dando diferentes versões, e essa vai ser uma versão diferente, e acredito que por ser tão diferente está causando toda essa polêmica, mas que legal, assim, você estava falando antes, agora há pouco sobre a história do filme. Pô, o filme não quer ser um filme de Alfred Hitchcock, sabe? A gente não quer ganhar um Oscar com um filme, pô. Os caras estão falando dos atores, como falaste, nem abriram a boca, sabe? Assim, o desrespeito, mais uma vez, aos profissionais que se empenharam durante meses. É um projeto de 2 anos. Produtores, a galera, sabe? A nossa protagonista é uma mulher, só para você ter uma ideia, que teve que fazer aula de tirolesa, teve que saltar de árvores para poder fazer a cena com segurança. Então, assim, e essa galera se empenhou muito, se esforçou muito para poder ter o seu trabalho reconhecido agora, para a gente ter que ouvir esse tipo de opinião, assim, que realmente a gente respeita, mas a gente não é realmente obrigado a Essa vai ser a concordar. última pergunta. Essa vai ser a última pergunta falando de coisa ruim. Depois a gente só vai falar. Mas essa é mais uma curiosidade minha. No Nordeste, de forma geral, essa cultura estúpida de cancelamento, ela acha vozes? Ou assim, é uma coisa isolada aí, como em lugares como Recife, Salvador, mas acontece mesmo, o negócio é pesado é na região Sudeste e Sul, em especial Rio de Janeiro e São Paulo. Como é que funciona essa cultura idiota do cancelamento mais aí para a região Nordeste? Existem variações de fato, mas eu acredito que a internet, as plataformas digitais, elas potencializam isso em todos os lugares, independente de onde você esteja. Eu acho que a coisa não é leve aqui também, não, sabe? As pessoas. Eu acho que os assuntos é que são outros. As bruxas são outras, né? As caçadas são outras, então. Mas a galera também pega no pé, sim.
Algumas coisas geram muito barulho, outras nem tanto, mas de fato, por exemplo, a gente teve uma repercussão aqui sobre essa polêmica, mas algo forte também veio mais daí, né, da região sul-sudeste, assim. Não sei o porquê dessas variações, mas aqui também é barra pesada também, viu? Eu não vou Que te mentir não, pena, Leonardo. Aqui quando o pessoal coloca um assunto em voga, mas também há uma maturidade também assim, as pessoas têm voz, mas existem grupos de haters e esses caras eles estão em todos os lugares, é que impressionante. pena ouvir isso. Eu pensei que era um problema, uma doença mais regionalizada no país. Fico triste de saber que a coisa Não, ficou eu acho que generalizada. generalizado. Eu acho que mudam os assuntos, né? Mudam os assuntos. Então, o que é de repente importante para vocês aí nesse momento, para a gente é uma outra história aqui que está em voga, mas os haters estão em todos os lugares. Como que vai ser o lançamento do Curupira, o Demônio da Floresta? Pois é, cara, assim, dia 28 está nos cinemas, né? A gente está ainda em negociação com algumas salas. A gente tem a distribuição da O2 também, da O2 Play, que está nessa. E a gente também está aqui no Maranhão nessa luta. A gente quer fazer uma pré-estreia no dia 27. A gente sempre faz, né? O Moleque da Duda a gente sempre faz no teatro, que é uma coisa realmente, não só pelo glamour, não, mas pela proposta do filme, pela quantidade de pessoas, sabe? Agora, pro Curupira, a gente queria fazer algo diferente, até mesmo na questão do próprio local, né? É uma coisa que a gente ainda está definindo, mas a gente queria muito algo parecido com mata, algo parecido com esse ambiente que a gente possa proporcionar para os convidados, essa coisa de estar em perigo também, né? Mas é uma coisa que a gente está desenvolvendo agora, que acho que daqui para amanhã a gente consegue bater o martelo, ou a gente faz de maneira tradicional nos cinemas. Mas para os convidados, para os familiares, para os atores, né, para os profissionais da imprensa, acho que é importante nesse momento a gente celebrar e comemorar junto mais uma vitória, porque, Leonardo, você sabe bem, fazer um filme no Brasil e conseguir lançar esse filme, meu velho, é uma coisa absurda. São fases, né? É a pré-produção, produção, pós-produção, aí tem a venda, né? Tem a exibição, a distribuição. Então, tudo isso é muito difícil. Passar por todas essas fases e conseguir lançar o filme é algo E a parte extraordinário. da distribuição, por exemplo, o cara que assina o meu canal, está assistindo a nossa conversa e mora no sul, ou mora no centro-oeste, ou é aqui de São Paulo, de que forma ele consegue descobrir mais facilmente quais são os cinemas em que o Curupira vai passar? Bacana. Essa é uma negociação, como a gente fala, está sendo travada nos bastidores, né? É a venda do filme. A gente está falando de um filme que ele não é um filme grande, né? Em termos de proporções, de distribuição, de valores, enfim, é um filme novo, com uma proposta nova, e que a gente tem que trabalhar essa venda em meio, imagina só, em meio a uma recuperação dos cinemas, né, da rede exibidora, de um universo que foi um dos mais afetados pela crise sanitária que a gente teve com a pandemia, que está tentando também se recuperar e que tem outros títulos internacionais também tentando se recuperar e também brigando por salas. Então a gente não está num cenário assim muito positivo nesse sentido de espaço, né, para os filmes brasileiros. Mas existe toda uma conversação e isso a gente está divulgando nesses dias. Por exemplo, a gente já vai conseguir numa sala em São Luís, conseguir no cinema, a gente está divulgando. A O2 também, como faz essa grande distribuição a nível nacional, e acredito que certamente vai ter em São Paulo, né, uma sala, ela também já está prestes a divulgar todos os espaços que podem ser. E evidentemente que pós a janela do cinema, o filme, que é uma possibilidade fantástica, que é justamente a parceria, ela vem potencializar isso, que é a distribuição do filme em VOD, né, no vídeo sob demanda, e nas plataformas de stream, que aí vai dar possibilidade para todo mundo assistir. Mas a gente quer muito nesse momento, Leonardo, que a gente consiga também o maior número de salas para as pessoas terem acesso, porque tem muita gente curiosa e muita gente com vontade de assistir o filme. Então a gente vai estar divulgando aí nas plataformas digitais nos próximos dias aí Legal, nos bom cinemas, viu? saber. É porque eu, particularmente, eu sou uma pessoa que gosta de ir no cinema. Sempre gostei. Sempre Eu gostei. adoro, eu Só adoro. filme assim, e tem aquele tipo de filme que você obrigatoriamente tem que assistir no cinema, né? Pelo tamanho da tela, o áudio que é muito melhor e tudo mais. Mas eu sempre gostei.
Você não vai assistir Kong versus Godzilla em casa, né? Pô, eu quero aquele áudio que estremece até o. Você sente no próprio corpo. Que isso? O surround é uma coisa realmente muito massa. Cara, eu não tem como. Tinha uma discussão muito grande na rede exibidora, a rede exibidora, né, que são os cinemas, né? Os grandes multiplex, de que como é que seria o futuro do cinema, assim. A gente não sabe nada, assim, mas eu acredito muito que é uma coisa que muito difícil de acabar. Essa sensação de você estar numa grande sala, com uma grande tela, com um som maravilhoso, comendo pipoca, com boas companhias, e você ter que trocar isso pelo sofá de casa. É muito legal o streaming, você assiste muita coisa, mas sem dúvida essa sensação acho que ninguém vai deixar de fora, não. O cinema vai continuar muito É, forte é por muitos como, é anos. como quando o mundo ficou digital, todo mundo falou que iam acabar os livros. Meu, se vende muito mais livro hoje do que na época em que começou a digitalização É das coisas, né? Então, verdade. Eu acho até que vai aumentar o número de cinemas de rua, como eles chamam, né? Talvez eles saiam um pouco da questão dos shoppings e aí você consiga ter mais cinemas de rua, que eu digo em outros locais isolados ou pontuais, para que você vá exclusivamente ao cinema. Porque o cinema também viu nessa pandemia o quanto é complicado, não era, mas talvez seja agora, essa relação do cinema com o shopping, né? Dos próprios protocolos de como o cinema tinha que ficar fechado sim, o shopping estava aberto. Então isso gerou também uma reflexão de que as franquias precisariam também estar fora, né, em outros locais, para poder ter a sua própria a gente independência, tinha assim, nesse muito sentido. cinema de rua aqui em São Paulo. E infelizmente, a maioria deles fechou. Tinha muito mesmo. Bom, a produção dos seus filmes e do Curupira também, ela é totalmente maranhense? Como é que funciona essa questão da produção, principalmente em relação. Claro, você não é o seu primeiro filme, como eu já falei, mas toda essa questão de mão de obra especializada, pessoas, aquela pessoa mais safo, aquele faz tudo safo. Como é que funciona isso aí? Pois é, cara, a nossa produção ela vem aprendendo desde o primeiro Moleque é Doido. Naquela época, a gente tinha algumas pessoas com experiência na TV, eu já era da arte, já era da música, mas a gente não tinha uma experiência de cinema. Então a equipe toda ela foi aprendendo junto, assim, todos os detalhes, a experiência de se fazer um roteiro, de executar esse roteiro, de saber que você pode modificar no próximo filme, que aquilo que funcionou no filme passado não funcionou nesse novo. Então, assim, essa experiência mesmo que a gente foi ganhando, gravando longas. Tá? Então, assim, quando a gente chegou com a primeira ideia para o professor, na época fazer publicidade, o cara falou: mas, pô, legal, qual é o curta que tu queres fazer? Não, eu quero fazer um longa-metragem de 2 horas. Aí eu, tu tá ficando doido, tu é doido, né? Como é que tu quer fazer uma coisa dessa e tal? E, e aí a gente, não, a gente tem que fazer o longa, e deu tudo certo. Então, assim, essa equipe foi se moldando com o tempo, sabe, Leonardo? A gente foi aprendendo a fazer filme e sem dinheiro. Porque, assim, a gente nunca teve acesso a um grande aporte. A gente tem, graças a Deus, a partir do segundo Moleque é Doido, alguns aportes da Lei de Incentivo Estadual à Cultura. Então, isso nos dá uma estrutura básica, porque não adianta você ficar chorando e dizer assim, poxa, por que a gente não consegue ser competitivo? Para ser competitivo, você tem que ter qualidade, você tem que ter estrutura, você tem que ter uma câmera boa, você tem que ter, sabe, a galera alinhada. E você só consegue isso no cinema com dinheiro, com grana. Não tem jeito, não adianta ficar chorando, né? E a gente consegue ir lapidando isso com pouca verba, e a gente começa a dar esse trato melhor. E quando chega com o Rupira, a gente estava com essa bagagem e preparado assim para fazer algo diferente e algo fantástico que é bom dizer, Leonardo, é sobre as diferenças dos gêneros. Então, assim, vamos contextualizar isso. Quando você pega uma esquete de humor, por exemplo, numa cena de comédia dentro do filme, você tem uma esquete com 2 atores. Você pode colocar esses 2 atores na frente de um shopping, na frente de um palácio, dentro do mato, num canto de esquina, que se a piada funcionar, vai valer a cena, vai dar certo. Ela funciona. Mas quando você tem no roteiro de terror, por exemplo, a atriz se arrasta pelo mangue, pô, não tem jeito. Não dá para você simular isso, né? Você não tem milhões. Então você tem que colocar a atriz para se arrastar no mangue. Então percebe da dificuldade de produção que a gente teve com Curupira, foi uma coisa absurda. Porque eram 4 locações que a gente tinha. Geralmente era à beira da praia, era litoral, a gente escolheu uma mata num bairro aqui rural, e a gente escolheu também uma região de mangue
que a maré aqui, a maré é muito alta, né? Ela sobe muito rápido e ela tem uma variação gigantesca, uma das maiores do mundo. Então, de repente, estava tudo seco e de repente a gente estava com água até o pescoço. Então, a gente tinha que ter um tempo específico para gravar. A caracterização de Curupira demorava em média de 7 a 8 horas para a gente poder caracterizar completamente a atriz. Então, imagina você ficar de 7h30 até 3h30, 4 horas da tarde, né, colando látex e as estruturas no teu corpo. Eles me entregavam Curupira pronto entre 3h30 da tarde, 4 horas, a gente só tinha 1 hora e meia de luz para poder fazer isso, né? Então, foi um esquema que a gente montou para poder conseguir gravar isso. Então, graças a essa experiência que a produção fez. Uma produção completamente maranhense, né? A gente tem uma galera massa, amiga nossa, que é da Bahia, mas já são marabaianos, como a gente chama aqui, já moram aqui há mais de 20 anos, e a gente conta com essa ajuda da galera dos parceiros também. Então, é uma equipe que não é muito grande, mas uma equipe que trabalha muito. Então, tipo assim, como é que você consegue editar o filme? Porque o Erlandes já teve experiência na música. Então, o Erlandes é músico, o Erlandes pode gravar trilha aqui no teclado. Então, é por isso que a gente consegue também, sabe? A gente consegue gravar, a gente joga para o estúdio, a gente faz a própria trilha sonora, a gente faz a própria edição, a gente monta. Então, é muito mais trabalho, claro, para a equipe reduzida, mas todo mundo faz um pouquinho de tudo. Então, isso ajuda bastante nesse processo de produção. Mas, tirando isso também, a gente tem profissionais incríveis. Por exemplo, a gente teve o Felipe Beckman, que é daqui de São Luís, que trabalhou com a gente nos efeitos visuais do Touro para o Moleque do 3, né? E aí os efeitos ficaram, assim, muito bons, assim, muito convincentes. E aí, de onde é que é esse cara? Pô, o cara tá trabalhando para Marvel, o cara trabalhou para Vingadores, trabalhou no Detetive Pikachu, o cara foi para Dubai, o cara tá morando agora no Canadá, mas o cara é bem daqui de São Luís, entendeu? Então, assim, essa mão de obra, a gente sempre quis mostrar que a gente também tem aqui. A gente estava muito acostumado, há um tempo atrás, de sempre levar projetos para serem finalizados em São Paulo, Rio de Janeiro, talvez até para estrutura mesmo, né? Na época a gente não dispunha disso. Mas agora, até pela própria tecnologia, pelo equipamento que você tem, e aí eu digo isso para todo mundo que quer fazer cinema, se você tem um equipamento razoável, dá para você fazer, sim, produções de qualidade de baixo orçamento. É isso que a gente faz aqui o tempo todo, aqui no Maranhão, né? Pelo menos a nossa produção. Então, se você está com um roteiro, você está querendo fazer alguma coisa, faça. É claro que isso é difícil, né? Você tem que ter muita atitude, muita coragem, e depende de muitas coisas. Mas é sempre possível, sim, se você tem fé, se você tem força de vontade, e se você vai para cima, você consegue. É isso que a gente faz aqui. E essa produção do Curupira ficou em quanto? Vamos lá. Se a gente tirar algumas dívidas que a gente fez, algumas casas e motos que a gente tem que vender, tô brincando, mas a gente teve, as pessoas até se pasmam quando a gente fala. Acho que ficou em volta de 100 mil. Só? 100 mil. Só. Isso total, isso total. A gente está falando. Se você for dividir 100 mil em 2 anos de trabalho, não existe, né? Não existe. Essa conta não bate. Ela não tem como bater em termos de pagamentos, né, para as pessoas profissionais. Então é sempre um contrato de risco, meio que a gente lança no cinema e tem muita coisa que a gente também paga da bilheteria se a gente não consegue, por exemplo, um orçamento ou um patrocínio. Então tu imagina como é que é o risco, né? Porque se não fizer bilheteria também tu tá ferrado, né? Então, assim, é um contrato de alto risco. Assim, você certamente tem um valor na cabeça para mensurar se o filme ele vai ser um sucesso ou não. Em caso de sucesso, você pensa em trabalhar outros personagens do folclore no estilo usando essa temática do terror, ou fazer uma sequência do Curupira, ou quem sabe os dois? Então, quem sabe os dois? Porque assim, Leonardo, é um universo, cara, gigantesco que a gente tem no folclore brasileiro. E eu tenho certeza que, como eu, acho que tem muita gente que precisa trabalhar isso, saca? As pessoas estão sedentas. Eu vi muitas das mensagens, né, não só negativas, mas muitas mensagens positivas, dizendo que, poxa, que legal que tem uma produção assim. A gente não tem só a produção policial, a produção de comédia, existem outras coisas que a gente pode também aproveitar e consumir. E eu acho isso muito legal. E com relação às lendas, são lendas fantásticas. Por exemplo, o Curupira, eu tenho muita vontade, dependendo do desempenho dele, de continuar, sabe? De poder ter a oportunidade de falar mais sobre isso, de dar diferentes óticas também. Assim, a gente está sedento por isso também, né? Aguardando o desempenho de Curupira para continuar. Tem uma deixa no filme, não vou te mentir, isso aqui é um spoiler gigantesco que eu estou te dando. Mas dentro do filme existem possibilidades de continuar
quem sabe caminhar para uma trilogia como a gente fez com o Moleque é Doido. E, pô, Saci, né? Saci dá uma Mula história Sem fantástica Cabeça. também. Mula Sem Cabeça, então, meu velho. Rapaz. Então, assim, eu quero muito continuar, assim, tá? Sabe, fazendo esse tipo de trabalho. E enveredar por outras temáticas também, por outros gêneros, sabe? Muita coisa que a gente pode contribuir nesse sentido de No produção. terror, quem foi o seu norte, quando você estava bolando e fazendo esse filme? Então, né, eu acho uma coisa muito bacana quando as pessoas me perguntam, que é muito divertido, né? Não para Curupira, mas quando as pessoas me perguntam aqui, cara, quem foi tua referência no cinema para fazer Moleque é Doido e tal? Eu disse, cara, eu tenho muita vontade de dizer para vocês que a minha referência foi europeia, sabe? Cinema europeu, tal. Mas não, cara, comédia que a minha referência é Chaves mesmo, é os Trapalhões, é o Ace Ventura, saca? É esse humor americano de 1990, é o humor brasileiro com os nossos caras incríveis, essa galera, saca? No terror, eu acho que não é diferente, assim, é aquele terror do final de 1980 para 1990, me agrada muito aquele slash, sabe? Aquela fuga, aquela coisa desesperada. E isso eu tenho certeza que o Curupira faz uma grande homenagem assim a esses filmes, pode ter certeza. É um filme muito honesto, cara, sabe? Ele não tem, ele não é aquela coisa, caramba, esse filme, meu Deus, tal. Mas ele é muito interessante porque a gente achava que seria somente Curupira, mas é um filme que contém até camadas assim, né? Subtramas dentro dele. É um filme muito rápido, ele é 1h21, ele é muito intenso, assim. A gente não tem esse negócio de esperar 40 minutos pro cara morrer, não. O cara já morre já com 10 minutos, saca? Mas. Dei outro spoiler, mas, pô, falar de filme de terror sem falar em mortes é um negócio meio complicado. O que as pessoas às vezes não entendem é que, além de ser difícil fazer cinema no Brasil, você não pode querer comparar com produções americanas de baixo orçamento, que o baixo orçamento no cinema americano Pois é o é, que o cara faz um Tropa de pode Elite aqui no falar. Brasil. Faz muito Faz um e mais o dois, se até. bobear. Com um filme, com orçamento de um filme de baixo É. orçamento. O orçamento lá é 4 milhões de dólares, um filme de baixo orçamento. 4, 5 milhões de dólares. No caso aqui são 20 milhões de reais pra gente. É uma loucura. 20, eu vou lhe dizer, eu com 10 milhões de orçamento, 5 milhões, eu acho que eu gravaria cenas em Marte, pode ter certeza. A gente tem até medo de trabalhar com tanto dinheiro, assim, nem não vou te mentir. Que é isso, cara? É uma coisa até surreal pra gente. A gente sonha um dia, que eu acho que a gente merece, sabe? A gente fez produções aqui que fizeram muito mais que grandes produções e que levaram muito mais pessoas aos cinemas. E nada contra também as produções, mas eu acho que a gente também poderia ter esse lugar ao sol, assim, a gente está galgando isso. Um filme, até falando para quem, pô, meu, eu adoraria trabalhar com cinema e tal. Uma coisa que eu, sinceramente, não tinha a real noção de como uma coisa extremamente regionalizada, distribuído extremamente regionalizado, pode dar lucro e pode gerar reconhecimento e sequências e tudo mais. Como é que funcionou isso para você? Isso foi muito legal, porque como eu te falei, a gente tinha uma certa inocência. Na época a gente queria lançar um Moleque é Doido. A gente só queria lançar, saca? A gente tinha na nossa cabeça o seguinte, cara, a gente não pode parar a produção. A gente precisa fazer um acordo mútuo aqui com a produção de que vamos fazer o filme e vamos terminar esse filme e vamos lançar esse filme em alguma sala. E aí quando a gente parte para venda do filme, a distribuição, é que a gente cai na real, sabe? Eu tive o desprazer de ouvir de um dos programadores, na época, dizer assim, aí vocês fazem filme no Maranhão, sabe? Eu achei de tremendo desrespeito, porque assim, a gente já tinha, na época, cineastas fantásticos, diretores de cinemas incríveis e reconhecidos no Brasil inteiro. E a gente falou, não, a gente quer sim, a gente faz filme sim aqui no Maranhão. E depois a gente lançou, o cinema aceitou, e aí foi o filme que mais levou gente para esse cinema, e depois eles mandaram uma carta para a gente reconhecendo, parabenizando o desempenho do filme. Eles são capitalistas, de certa forma, os cinemas, porque assim, não importa se você é filme do Maranhão ou se você é filme dos Estados Unidos. Se você na primeira semana não fizer público, você sai. Você sai, sendo dos Estados Unidos, sendo da Europa,
sendo do Maranhão, e essa é uma questão muito da questão da bilheteria. O que nos surpreendeu, de fato, Leonardo, é a gente ter uma bilheteria acima daquilo que a gente, de repente, propunha, né? Então, assim, a gente, naquela época, com o primeiro Moleque Doido, com uma única sala, nós fizemos 15 mil espectadores. Para o teu público ter uma noção, 15 mil espectadores no cinema é algo gigantesco. A gente tem produções que captaram, sei lá, 5, 10 milhões para poder fazer um filme que não fazem 1.000 espectadores, 2.000 espectadores, sendo distribuídos no Brasil inteiro. Então, vamos analisar só o caso do Moleque Doido 2, que foi para os cinemas, e esse é um case de sucesso que a gente fala para todo mundo, e as pessoas falam pelo Brasil também. Moleque Doido 2 estreou numa quinta-feira, no dia 10 de novembro de 2016, e na primeira semana ele fez 39 mil espectadores. No total, ele fez 80 mil espectadores e ficou em 15ª posição entre os filmes mais assistidos do Brasil naquela semana. Então, o que é mais absurdo? Quando você pega o ranking e que você olha o Moleque é Doido na 15ª posição, você olha quem está na frente, quem está acima, em 14ª posição. Esse filme que estava na 14ª posição, ela tinha 1.900 salas. 1.900 salas. Quem estava atrás do Moleque é Doido, embaixo, 16ª, estava com 1.500 salas. O Moleque é Doido, em 15ª posição, estava com 17 salas. Então, é uma loucura. É até difícil de explicar, é difícil de entender esse fenômeno que foi o Moleque é Doido aqui no Maranhão, porque as pessoas compraram a ideia, saca? E a partir desse movimento, eu tenho certeza de que Moleque é Doido, entre outros filmes também regionais, eles foram um case para a própria rede exibidora começar a dizer o seguinte: olha, comecem a olhar as produções regionais. Começa a olhar aquele pequeno produtor, aquele pequeno cineasta que está levando um filme para vocês, analisem essa peça, analisem esse filme, porque existe uma valorização, existe um sentimento de pertencimento, saca? E o filme funciona em outras regiões. Então a gente tem hoje fãs no Brasil inteiro. As pessoas estão assistindo o Moleque é Doido. Os 3 filmes somados no YouTube já são mais de 15 milhões de visualizações. Você está falando de um filme de longa-metragem ter mais de 15 milhões de visualizações. Então, assim, é importante isso porque as pessoas estão a fim de consumir outros produtos, saca? E não é nada contra o que é produzido nos Estados Unidos ou o que é produzido em São Paulo, no Rio de Janeiro, não. É porque as pessoas também querem ver outras coisas, saca? Não é à toa que muitos artistas, não só nordestinos, mas de outras áreas também, estão fazendo tanto sucesso na internet, porque as pessoas estão a fim de consumir coisas diferentes também. Acho que a gente vive um bom momento, mas é sempre muito difícil, sabe, Leonardo? Mesmo assim, com toda a bagagem, ainda assim, para você vender Moleque é Doido, vender Curupira, vender um filme de baixo orçamento, que não faz parte desse eixo, que não faz parte dessa galera que a gente já está acostumada, da Walt Disney, tudo, sempre é muito difícil, sempre é um caminho que tem que recomeçar do zero. O próprio Padilha falava isso, sabe? Que Tropa de Elite foi um sucesso, mas quando foi pro 2 também foi o mesmo ciclo, sabe? De retornar as negociações, de vender o peixe, de oferecer o projeto. O cinema no Brasil, particularmente, ele tem algo pontual nesse sentido. Então, não digo nem só uma questão de vira-latice que a gente sabe que existe, tanto que a gente importa. E tinha muito no Moleque é Doido, sabia? Desculpa só te interromper para complementar o que você está dizendo. Tinha muito disso no Moleque é Doido, cara, saca? Isso da gente mesmo, assim, rapaz, esse filme maranhense, isso lá presta. Rapaz, eu vou entrar, eu vou assistir isso aí. E quando saíam com uma outra visão, saca? Rapaz, não é que o filme é legal mesmo, cara, a gente se divertiu e tal. Então a gente foi quebrando também esse tabu dentro da tua própria região. Agora, com o streaming, isso melhora bastante, porque de repente o cara no Maranhão, o cara no Acre, lança um filme, faz um troco ali na região, é sucesso na região e consegue distribuir ou por serviço de streaming ou apelar, em último caso, para o YouTube mesmo. Aí mais pessoas vão ter acesso àquela coisa mais regionalizada e é sempre interessante, porque o Brasil ele é um país muito grande, então as diferenças culturais são absurdas. Continental. Eu, por exemplo, eu morei em 3 regiões diferentes do país. Eu já morei no Sudeste, obviamente, que eu sou daqui, já morei na região Sul e já morei na região Centro-Oeste. E eu posso dizer que são 3 regiões completamente distintas, a mentalidade das pessoas, o que as pessoas acham engraçado, o que as pessoas gostam e desgostam.
E eu acho que esse caminho da regionalização, graças à tecnologia principalmente, hoje um cara consegue fazer um filme com um iPhone. Exatamente, Eu acho que isso ajuda bastante. exatamente, exatamente. E não pirem vocês, não pirem vocês aí, eu tô falando pros produtores, saca? Que assim, eu também tinha essa opinião, assim, no primeiro filme, eu imaginava que eu precisava de 3 câmeras para gravar um filme, Leonardo. Rapaz, eu tenho que ter 3 câmeras, cara, e tal. E aí no segundo filme, com a experiência, a gente gravava com uma câmera, e às vezes o outro câmera ficava ocioso o dia todo, porque os takes, né, eram preparados para um tipo de plano. O Moleque do 4 foi gravado inteiramente com uma câmera. Não pirem também o cabeção, porque tem que ser tudo 4K, tem que ser tudo 8K. A maioria das salas brasileiras, elas não exibem em 4K, saca? Então, elas ainda exibem em 2K. O parque industrial exibidor, ele precisa mudar completamente. Então, assim, ainda há tempo, sim, de você produzir com o que você tem em mãos. Então, a gente gravou, pô, com o Mark III. O Curupira é gravado com uma Mark III, uma Canon. Uma câmera, né, simples, do seu ponto de vista fotográfica até, né? Mas o filme tem uma qualidade respeitada. Você pode assistir ali, ele não vai deixar a desejar de forma alguma. E hoje é mais fácil você tratar o filme, né? Pelo fato dele ser digital, o tratamento, a pós-produção, você consegue consertar bastante coisa que até, sei lá, 3 anos Muito. atrás, 5 anos atrás, eram impossíveis. Exatamente. Isso a tecnologia, como tu falaste, veio para ajudar o pequeno produtor. O pequeno produtor ficou meio de agronegócio, né, Leonardo? Não, mas, mas mas é isso. A galera entendeu. porque no meu canal, às vezes, muitas pessoas entram em contato comigo que tem vontade de escrever um quadrinho, tem vontade de escrever um mangá, tem vontade de escrever um livro. E hoje, se você for comparar com 10 anos atrás, é tão mais simples, é tão mais fácil. Você pode publicar um livro no Amazon, deixar ele gratuito e vender a cópia física on demand. Então, o Amazon ele vai imprimir o livro e mandar para o cliente. Coisas que há 5 anos atrás eram inimagináveis. Basta, muitas vezes, sair um pouco dessa zona de conforto e, principalmente, acreditar no próprio trabalho, né? É isso aí, você falou tudo, porque eu sempre comparo quando as pessoas falam, mas pô, mas como é que faz tal? Cara, coragem, a gente tem muito, a gente tem coragem de fazer muita coisa. Agora, a atitude de levantar do sofá e ir lá fazer é que é o diferencial nesse meio tempo aí. Pô, eu quero fazer uma faculdade, pô, você levantou, você foi lá fazer a prova, saca? Você se inscreveu, você estudou para isso, tal. Então, assim, tudo depende da tua atitude. Hoje, como você falou, tá tudo um pouco mais fácil nesse sentido. Você não precisa mais de uma grande ou super produtora para você lançar um livro, como você disse, você tem os quadrinhos, pô, começa umas tiragenzinhas até no Instagram, porra, tu estoura, assim, sabe, de um jeito que inimaginável, que até aconteceu uma coisa muito interessante pra gente, não diz respeito à tecnologia, mas na época era o DVD. O primeiro Moleque que é Doido tava no auge daquela questão do DVD pirata. Então, foi uma coisa absurda. Na hora que o filme saiu do cinema, todas as bancas de pirataria de DVD de São Luís, assim, no Maranhão inteiro, tinha o Moleque que é Doido para vender. Foi uma faca de dois gumes, mais uma vez. Por quê? Porque a gente perdeu absurdamente em arrecadação, porque estima-se que foram entre 400 e 500 mil cópias vendidas no Brasil inteiro. Então, tu imagina você faturar 500 mil cópias a R$ 5, né? São milhões, né? E a gente perdeu isso. Agora, era impressionante como o DVD estava sendo vendido hoje e amanhã ele estava sendo vendido lá em São Paulo, na banca de pirateria de São Paulo. Então, hoje não mais, né? Hoje você não tem mais as pessoas quase não tem mais nem o aparelho reprodutor DVD. Você agora está na internet, está no YouTube e tal. Então, as plataformas elas vão mudando, mas como é que a gente pode dizer? O viral acontece da mesma forma. Então, se você tem bons trabalhos, como você disse, tem que acreditar no que você faz, né, e tem que ir à luta. Não tem jeito, meu irmão. Sentado aí no sofá, só imaginando e esperando, ninguém vem te salvar, não. Isso é a mais pura verdade. Eu mesmo, para começar esse canal, apesar que eu não vou ser hipócrita e falar que eu levantei, um amigo meu me empurrou, me deu um chute na bunda e falou assim: vai cacete! Toda essa questão de tecnologia, né, qualidade. Aí ele falava para mim: meu,
Ninguém vai assistir essas porra que você vai fazer no começo, cara. Ninguém vai assistir essa merda. Então você faz, erra tudo que você pra errar. Quando chegar num ponto, você já vai estar safo, já vai de repente ter conseguido um equipamento melhor e tudo mais, e fazer coisas melhores no momento em que as pessoas realmente vão assistir. Vai lá, faz. E, meu, tem os primeiros vídeos eu até tirei do canal. Assim, eu gravava com o microfone do celular, O cara. cara fica naquela quando dá, isso aqui não rola não. Exatamente, bizarro. Parecia que eu tava falando no banheiro, meu. Era horrível. Mas graças a essa pessoa, me deu um pé na bunda e eu falei assim: quer saber, meu? É isso aí mesmo, vou fazer essa jossa. É complicado, eu entendo isso, mas ao mesmo tempo tem que, meu, vamos fazer essa porcaria aí. Se ninguém assistir, é que nem escrever um livro. Pô, meu, você já fez o mais difícil, que é escrever o livro. O publicar deve ser mais fácil, né? É Nesse, isso aí. nesse mundo atual, é a parte mais fácil, é você publicar ele. Exatamente. E é legal assim que às vezes a gente não tem noção da própria referência assim que a gente vira também para muitos produtores, sabe, Leonardo? Você mesmo no seu canal. Tem coisa que é de utilidade pública, pô. Tem coisa assim que traz informações que muitas pessoas não tiveram ou não têm acesso, ou de alguma forma se interam com aquilo. Então, assim, é muito legal porque você começou essa coisa despretensiosa, como você falou, eu vou jogar isso aqui, essa merda no ventilador, e vamos ver o que é que vai dar. E de repente as pessoas estão te escutando, as pessoas estão te perguntando, sabe? Leonardo, como é que eu faço isso? O que é que você acha sobre isso? Isso é muito bacana, mas foi o fruto da tua atitude que tu tomaste lá atrás. Tem que se mexer. Se não mexer, não acontece nada, né? Não vai É cair isso do aí. céu, nunca caiu. Não nasci em berço de ouro. Nós não nascemos. Agora, falando um pouquinho dessa cultura mais nerd, mais geek, quais são as suas influências? Você era uma pessoa que lia quadrinho, sempre gostou de cinema? De onde vêm de onde vieram as suas influências nessa parte mais cultural e tudo mais? Então, cara, eu acho que é uma junção um pouco da experiência de vida que a gente teve, né? Então, como a gente está falando, a gente é de periferia, continua morando em bairro periférico, né? Inclusive na zona rural de São Luís. A gente fala zona rural, é uma zona povoada, mas é considerada como região rural. E a gente teve uma infância assim muito tranquila, assim, uma infância pobre no sentido de comparações, né, de economicamente falando, mas foi uma infância muito tranquila no sentido de não precisar de coisas que as pessoas sentem falta, sabe? De uma criança que precisava de um brinquedo novo, nada, a gente brincava na rua demais, a gente se melava de lama demais, a gente brincava de futebol na chuva, a gente jogava tacobol, sabe assim? Foi uma infância muito feliz, assim. E a gente estudou uma parte em escola pública e depois conseguiu fazer um ano ou outro numa escola particular. E a gente começa a ter, assim, a arte sempre foi muito presente na minha vida, Leonardo. Então, assim, a música é desde sempre. Então, desde os 14 anos de idade que eu canto. Então, fui para um grupinho ali, fui para uma bandinha ali. Depois, aos 20 anos, eu passei a fazer parte de uma das maiores bandas de carnaval do Maranhão, que é o Jeg Folia. Então, assim, dos maiores blocos de carnaval que existem hoje no Maranhão é o Jeg Folia. Então, eu tive uma exposição gigantesca e de lá eu tive esse apoio, essa força para convidar a galera para fazer um filme. Então, eu já tinha essa credibilidade dentro da arte, né, para fazer as pessoas comprarem a ideia junto comigo. Então, desde sempre foi assim, essa busca pela arte, pelo conhecimento e fazendo publicidade e propaganda foi que eu me senti com coragem, né, e atitude de fazer um filme. Então, ela passa muito por isso. Então, a minha influência ela é muito assim, muito, como é que eu posso dizer? Do que a gente assistia na época, saca? É a Sessão da Tarde mesmo, assim, são esses filmes. Eu tô te falando de Goonies, pô. Outro dia eu coloquei Goonies para minha filha assistir. Minha filha se apaixonou, minha filha tem 5 anos. E ela se apaixonou pelo filme, saca? Minha filha, esses eram os filmes que teu pai assistia. E curtindo a vida doidado e tal. Pra área dos gays, a gente conhece a Marvel como a gente conhece hoje, né? Capitão América, o Homem de Ferro. Então a gente não teve, a gente não era esse secura de estar comprando todos os quadrinhos e tal, mas a gente lia alguma coisa na época, a gente foi se apaixonando por algumas coisas. Então a influência ela também é mais de senso comum daquilo que a gente consumia na época, daquilo que a juventude, né? Eu sou da época dos Cavaleiros do Zodíaco, não vou te mentir. Então, assim,
na nossa região, a galera parava de jogar futebol às 5h30 da tarde. Então, 5h30 era sagrado. Eu não via um guri na rua, porque estava todo mundo esperando o desenho começar na manchete. Depois a gente consegue depois que parou, né, o desenho parou com a morte do criador, e aí a gente teve que se apaixonar por outro. Aí vem Dragon Ball Z, né? Então eu também sou mais dessa época aí de Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball Z. E aí é o cinema que a gente conhece. Eu tinha muito hábito, na época de ouro do DVD, de pegar o extra, saca? Você sabe, né? Tem um DVD e vinha o extra, de como é que era feito, os Sim, bastidores e DVD tal. triplo, quádruplo às vezes. É louco, cara. Aquilo era fantástico, porque foi ali que a magia começou a cair, né, na nossa cabeça. Tipo, pô, os caras faziam o Super-Homem voar com os cabos, pendurado, tinha um ventilador na cara dele. Então, assim, rapaz, é desse jeito que é feito e tal. Eu me apaixonei por aqueles bastidores. E vi também que muita coisa que era feita em Hollywood não era bicho de sete cabeças, não era coisa de outro mundo. Então aí parte essa vontade de fazer algo nessa área. É muito simples, é muito comum, assim, sabe, minhas referências. Mas cada um andou a vida de um jeito, né? E isso que é o bacana. E hoje todo mundo tem acesso a tudo, né, Leonardo? Hoje todo mundo, você já pode, sei lá, do K-pop a todas as influências das culturas sul-coreanas, por exemplo, você tem acesso a tudo hoje com a internet. Pode se apaixonar por qualquer coisa. Eu acho que às vezes é até meio problemático isso. É muita informação e falta de saber como trabalhar tanta informação, como priorizar as informações. Você não tá falando de round 6, não, né? Que é tipo assim, é interessante o sucesso absoluto, é claro que isso é só um parênteses aqui, paralelo, mas você sabe que o sucesso todo de Round 6, que é uma série muito interessante, né? O visual dela eu acho muito legal, a parte da arte, mas ela é uma história que no primeiro episódio você saca, né? Você já consegue matar o final da série. Ou seja, é tudo muito, não diria previsível, mas é uma história que a gente já conhece desde a indústria americana, mas é aquilo que a gente tem no cinema, né? Você tem a mesma história, mas ela é contada de maneira diferente. É por isso que faz sucesso. Né? Porque a jornada do herói é a mesma para todos os filmes. Sim. Assim, deveria ser, pelo menos, né? Claro, alguns não são, né? Mas se você pegar os filmes de invasão alienígena, você só troca os nomes. Todos os Sim. filmes de invasão alienígena é a mesma coisa. Você vai mudar o nome dos personagens e diferentes cenas, mas basicamente é o alienígena que está invadindo a Terra e o cara revida, o ser humano revida e expulsa os alienígenas. A maioria absoluta. Desses filmes de terror, assim, gore, slasher, qual que é o seu... O filme que você pode falar assim, ó, se você gostou desse filme, você vai adorar o Curupira. Cara, eu gosto muito de Pânico na Floresta, não vou te mentir. Mas o 1, o clássico, sabe? O primeiro, assim. Eu acho muito legal. Acho que tem até algumas coisas nesse sentido. Agora, em termos de terror, um filme que me marcou muito foi Viagem Maldita. Não vou te mentir também. Muito forte, Viagem Maldita. Talvez do terror que eu assisti é algo realmente bem interessante, né, de ver. Gosto de Jogos Mortais também, mas acho muito previsível, assim. Eu não gosto muito da história de que ninguém se safa no final, não. Mas também passei muito por a questão de premonição. Aqueles filmes que realmente, né, aqueles clássicos da década de 1990, eles me marcaram muito, assim, eu acho que tem um pouco disso tudo. É um pouco dessa homenagem que a gente faz no Curupira. Você vai se identificar muito com esses filmes assistindo o Curupira. Eu espero que consigam uma sala aqui em São Paulo, que eu vou com certeza. Pô, com certeza, e a O2 está trabalhando nisso intensamente. Não sei se você viu as notícias que o Elijah Wood lá, que fez o Senhor dos Anéis e Acompanhei, Zé do Caixão. Zé do Caixão, é, e o Zé do Caixão, ele foi o mestre do baixo orçamento e da gambiarra no cinema, né? Isso aí, e tu sabe que é um cara que não era respeitado, não era no mundo todo, né, cara? O cara é respeitado no mundo todo. Sim, vários grandes diretores viram o trabalho dele e falaram, nossa, meu, o cara é bom, viu? Ainda mais com esse trocadinho que ele tinha. O cara fazer Não. isso, meu. Bom, ele lançou o filme branco e preto numa época que não existia, assim, todo lançamento de filme era colorido, ele só lançou branco e preto porque era o único filme que dava para comprar. É isso aí. É uma grande referência, eu fiquei muito feliz, porque a gente não sabe como é que vai ser, mas só o fato da ideia ser comprada, no sentido de fazer algo que homenageie
um cara que é um ícone, que foi um ícone, eu acho super válido, e é que a gente tem que ser assim, saca? De colocar para cima mesmo, de apoiar o cinema e de apoiar aquilo que está sendo feito aqui no Brasil e consumir isso, porque é o que eu sempre falo, e já falei isso aqui, você paga o ingresso do teu amigo, do cara da tua região, você dá esse apoio, né, para poder você falar, para você estar inserido nessa discussão, ou você só fala por falar, ou você só critica por criticar. Acho que é importante esse envolvimento nosso. Sim, é que nem aquela coisa, né? A banda vai tocar, todo mundo quer assistir, se você arrumar cortesia, né? Se o caboclo tiver que Exatamente. Ou pagar então o você. diabo do ingresso, e não é nem que o cara, não é nem aquele amigo quebrado, sabe? Aquele teu amigo quebrado, você sabe que, porra, meu, o cara não tem O que grana mesmo, toma acontece? aí a cortesia. Vem, vem que eu seguro hoje, vem que eu seguro hoje, né? Mas não né, que seja um hábito teu de fazer isso, né? E o pior é que quando vem um cara de fora, um artista de fora, e que vem com, sei lá, 10 vezes o valor, você Paga dando paga. risada. Paga dando risada. É isso que eu falo. Acho que santo de casa tem que fazer milagre sim, e a gente tem que Sim, apoiar. eu acho que justamente a questão, e eu acho que esse é um grande problema, é a falta de união entre as pessoas de determinados ramos. As pessoas que fazem quadrinho no Brasil não são unidas. As pessoas que fazem cinema no Brasil não são unidas. É cobra tentando comer cobra o tempo inteiro. Em vez de ser uma banda, assim, com raríssimos movimentos e exceções, pega o Mangue Beat aqui, normalmente é uma tentando comer a outra. O Axé Music, por exemplo, o Axé Music é um movimento muito unido, assim, teve muita união, né, porque estava muito em voga no Brasil. É um dos exemplos que a gente pode dar nesse sentido de união realmente da arte. O que você falou é completamente verdadeiro, assim. Acaba sendo um cenário, um universo meio tóxico, onde o cara quer ser melhor do que o outro, e a gente aqui tenta sempre fugir disso, sabe? De encontrar pessoas que queiram, enfim, de alguma forma colocar o teu trabalho para baixo, ou queiram... Eu acho legal, a discussão é legal. Se você lança um filme, depois que você lança o filme, é tipo um filho, ele nasce, né? Você está no mundo. E aí o Leonardo vai ter todo o direito de falar assim, pô, eu não gostei do filme, achei o filme uma merda. Achei. E isso é muito legal, porque você vai ter uma outra pessoa que, pô, eu achei legal, tal. Essa discussão é massa. Mas eu acho que esse consumo precisa haver para que você tenha essa opinião, né, e que você dê essa força. Não estamos falando só do cinema, galera. Estamos falando da arte em geral, daquele pequeno cantor ali, aquele cara que faz aquele som de barzinho ali, que às vezes cobra um cover, e você, um cover, e você não quer pagar às vezes 3, 4 reais, sabe? Que aquilo ali vai ajudar. Aquele artista, ele tem uma família, ele vai sustentar ali os filhos e tal, porque a gente tem uma frase muito importante dentro da arte, não só de aplausos, vive o artista. Então você tem um momento de pandemia como esse, que todo mundo ficou parado. Você já tem a perda da vida humana, que é o pior desastre possível, né? E aí você tem a crise sanitária, que é a pandemia, você tem a crise política e você tem a crise econômica. São 3 crises que a gente teve que passar, e a gente ainda está passando, claro, não acabou, mas que dentro desse cenário artístico, que certamente de muitas profissões, de muitos universos, foi, sem dúvida, os mais afetados. Então, eu estou falando isso porque eu sou da área da música, da área do cinema, da área da arte em geral aqui, e a gente teve que ajudar parceiros, colegas que precisavam de uma cesta básica para sobreviver, porque deixaram de tocar naquele barzinho que era a única opção de dinheiro que eles tinham para sustentar a família. Então, só quem passa isso é que sabe, meu irmão. E a gente sabe o constrangimento do teu amigo de ter que receber uma cesta básica, pô, sabe? Então, assim, aí vem um monte de babaca falar um monte de besteira que não sabe de nada porque ele não passou por isso, tal, sabe? Então, acho que no mínimo a gente tem que ter um pouco de respeito nas nossas colocações. E mais uma vez a gente cai naquele mesmo debate, naquela mesma polêmica, onde todo mundo está falando tudo, todo mundo quer ser dono da razão. E assim, quem conhece, eu conheço bem o pessoal que trabalha na noite, né? No músico que trabalha na noite. Cara, é uma vida dura, viu? É difícil. É ruim você O sustentar uma hardcore, família. meu O irmão. cara, o cara toca em 3, 4, 5 bandas, às vezes, porque. Chega em casa às 6 horas da E manhã, meu detalhe, ele irmão. toca em 5 bandas, mas ele gosta realmente de tocar em uma só, que é o projeto dele, normalmente. O resto É isso o aí. resto ele toca pra ganhar um troco, cara. É isso, é isso, é isso. E a música é um dos mercados mais carrascos que existem. Porque olha só, às vezes o cara super talentoso, o cara bom pra caramba, ele não faz sucesso,
saca? É uma coisa, a música está muito ligada, eu acho, né? Acredito eu, numa questão mais de estrela mesmo, sabe? Não que ninguém tenha a sua estrela, que ninguém possa galgar o sucesso, mas o sucesso é muito relativo. Às vezes você faz uma música que você não estava acreditando nela e é ela que estoura. O mercado é muito complexo, assim. Você pode fazer algumas previsões, você pode ter o mercado em cima aí, né, trabalhando, mas as vertentes, as referências, assim, e sucesso ela surge às vezes do nada, assim, sem, quando Não, e menos você espera. músico. Aí o cara acaba. O cara é bom, bom, bom. Aí ele vira músico de estúdio pra banda de moleque que. Assim, não é que o moleque é talentoso nem nada do gênero. Não, o pai dele resolveu pagar um disco porque tem grana. E aí toca ele lá, tocar aquelas desgraceiras lá, mas, pô, né? Precisa trabalhar, né? Ou então um que eu E tem, conheci, o cara do jazz, meu, mas assim, jazz bom, 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 ele ganha dinheiro, tá certo que ele não ganha mal, ganha dinheiro pra cacete, mas ganha dinheiro tocando pra dupla sertaneja, porque quem não sabe, todos os músicos que tocam com dupla sertaneja são músicos profissionais e nenhum deles é ruim, são todos sensacionais, excelentes. não, as bandas são incríveis, né? O trabalho musical, diria que hoje também é como tu falaste, são os melhores trabalhos assim em termos de produção, né? De estúdio. Você falou uma coisa muito legal também sobre o estúdio e é uma coisa que está Também, morrendo, meu irmão. O estúdio hoje você não precisa mais do músico de estúdio, você tem os samples, você tem os bancos de sons, de timbres que você faz a música inteira sem precisar de um único músico. É uma coisa, isso é claro, você tem que entender de música. Mas eu digo o seguinte: você não precisa mais pôr 10 músicos dentro do estúdio. É algo que a tecnologia também trouxe para o mercado, né? Isso não, talvez não seja a parte boa de você ter que desempregar muitos músicos que viviam também, inclusive, de estúdio. Mas aquela coisa, você tem que ir se atualizando, né? Tem que ir vendo o mercado. Você vê que muita gente deixou de ter músico em banda na pandemia. O que para mim eu fico até feliz assim que estão voltando, graças a Deus, né? Foi só uma questão de pandemia e os grandes cantores, enfim, a galera tá voltando com a galera da banda, trazendo os músicos de volta. Eu fico até mais aliviado com relação a isso aí, porque a gente teria muitos músicos desempregados aí com essa tecnologia. O cara bota só o teclado e sai tocando. Nem teclado, o cara bota só o pendrive, bota lá coloca lá o playback dele lá, coloca o repertório e sai tocando, meu irmão. Não é jogo duro. As suas influências musicais? Porque você falou que toca num bloco de carnaval, mas você tem um pezinho. Porque, bom, Sim. quem não sabe, né, que São Luís é a capital do reggae brasileira, né? É a Jamaica brasileira. Mas você, eu não sei porque eu tive essa impressão que você tem um pezinho ali num rockzinho mais nervoso, numa coisinha um pouco mais pesada. Eu não sei, pode ser impressão minha só. Assim, a gente que eu cantei muito na noite, né? A gente tem esse trânsito por todos os ritmos, assim. Eu gosto de quase tudo, assim. Tem as fases da gente, né? A fase do rock brazuca, de Legião Urbana, que a gente fica apaixonado por esse rock, e tem a fase do reggae que a gente viveu aqui, e eu adoro um reggae roots também. E o rock é muito massa no sentido de ter opções, porque assim, a gente é muito conhecido aqui com o folclore do meu boi, né? Com o reggae, talvez o forró também um pouco, mas todas as vertentes que a gente tem de música popular maranhense. Agora, o que eu queria mostrar nos projetos de filmes é que a gente não é só essa cultura popular. A gente tem aqui duas bandas de heavy metal sensacionais, saca? Voiceless, a Tanatron, que tocam heavy metal assim que você, pô, não, isso aqui não é daqui. A gente com o próprio preconceito, né? Pô, não, isso aqui não está sendo produzido aqui não, meu irmão. E os caras têm uma pegada espetacular. E eu sempre faço questão nos projetos cinematográficos, quando as pessoas vão achar aqui que a gente vai colocar o Bumba Meu Boi, que a gente vai colocar aquela música tradicional aqui, não. Eu venho com heavy metal para mostrar que a gente também faz esse tipo de som aqui e que as pessoas também precisam conhecer o que está sendo feito. É muito mais para homenagear, né, do que propriamente consumir e escutar. Mas aquela coisa da gente escuta tudo, de pô, manda teu heavy aí, meu irmão, manda teu som. Aí o cara manda para mim assim, de, pô, isso aqui ficou muito duca, né? E eu usei dois sons, desde o moleque que é doido.
e são músicas assim maravilhosas. Eu não tenho assim nada contra e acho muito massa, sem dúvida. E já vi que tu curte Ah, muito, meu né, Leonardo? negócio é que eu gosto mais é de punk, assim. Depois eu segui o caminho inverso. Eu, quanto mais velho eu tô ficando, a música precisa ser mais pesada para me agradar. Eu tô, eu tô indo pro caminho totalmente inverso. Normalmente, se é moleque, você quer ouvir um negócio mais violento possível e vai dando uma acalmada. Eu não, acho que eu tô ficando mais revoltado. Você vai afinando o ouvido, né? Afinando o ouvido. Daqui a pouco você está escutando música, está escutando aquela coisa mais lírica. O negócio está indo pro hardcore Não, bicho, mesmo. eu gosto de umas coisas pesadas, pesada de verdade. Mas bom, é isso aí. Uh, pessoal, fiquem de olho no site. Qual o site oficial do filme? Então, a gente tem a página hoje que assim, o Instagram está muito em voga, né? E as pessoas estão vendo muito. Então, a gente tem a página do filme no Instagram, que é o Curupira, o Demônio da Floresta, tudo junto. Você vai encontrar já o olho lá da criatura no Instagram e já vai encontrar lá. Curupira, Curupira só com um R, o Demônio da Floresta, tudo junto. Aí você vai encontrar lá o olhinho e as informações, as postagens. A gente está colocando muitas coisas interessantes aí nos últimos dias para que as pessoas também possam se inteirar do que vai acontecer nessa E em pré. relação aos cinemas, pelo próprio Instagram ou acessando um O2, como é que funciona para saber em que cinemas vai passar? Sim, nós também temos aí a O2 Play, né, que é a distribuidora oficial do filme, e que vai estar jogando essas informações nos próximos dias aí para as pessoas se inteirarem das salas de cinema e quais serão as redes aí de cinema que vão colocar o filme. Muito provavelmente, viu, Leonardo, vai estar em São Paulo. A gente tem essa esperança e já essa negociação. Tenho certeza que a O2 vai passar tudo isso aí, mas as pessoas vão poder acompanhar também através de lá. Legal, legal. No site deles ou no Instagram, como é que funciona? Acredito que nos dois, eles vão disponibilizar nos Então, dois. então, então é isso aí, pessoal. Só prioritariamente dá aquela olhada no Instagram, tanto do filme quanto da O2, que é a distribuidora. Vocês vão saber se de repente na cidade de vocês vai passar o filme e também vão saber novidades depois. Se esse filme vai acabar saindo em algum serviço de streaming ou até no próprio YouTube, né? Eu tenho certeza que a O2 vai trabalhar essa questão do streaming muito bem e ela já tem todo um projeto, um planejamento feito para essa distribuição. Acho que vai ser primeiro, nesse primeiro momento, vídeo sob demanda e depois você vai poder alugar, vai poder comprar e certamente depois em alguma plataforma de streaming aí, vamos ver se na Amazon, quem sabe, né, a Netflix, mas enfim, tem muitas plataformas boas, legais, que não sejam só essas duas, né? Tem muita a Now, né, a Vivo, enfim, tem muita plataforma boa que você pode também acessar e assistir o filme. Legal. Vocês têm um planejamento de, olha, o lançamento agora é dia 28, então a gente vai trabalhar cinema até, sei lá, tal data, o VOD a gente vai trabalhar de tal data até tal data, e a partir daí provavelmente vai estar em streaming. Você já tem esse planejamento ou ele vai acontecer de acordo com o movimento ali? O planejamento inicial é a janela do cinema é de 30 dias, né? Então a gente sabe que essa janela encurtou muito por conta do próprio stream, né? E aí, mas com certeza a gente vai passar 30 dias nos cinemas e logo depois o filme já vai ser disponibilidade já para essa galera que quiser assistir. Evidentemente que tudo pode acontecer, né, Leonardo? Com toda essa projeção, toda essa exposição, talvez as pessoas se interessem ainda mais e a coisa realmente cresça e as pessoas queiram mais tempo, enfim, para curtir no cinema. Mas o planejamento inicial é assim, 30 dias de cinema e logo depois o filme ser disponibilizado nas plataformas digitais, aí todo mundo vai poder ter acesso. Bom, eu torço para que essas reclamações, essa choradeira tenham um efeito reverso, que atice a curiosidade das pessoas. E tem sempre aquela pessoa, né? Ah, se esse está reclamando, eu vou assistir com certeza. Porque se essa pessoa não gosta. Já tem esses comentários já. Eu sei porque teve esse comentário no meu canal. Ah, se é não, demorou, eu vou assistir. Porque se essa pessoa não gosta, deve ser bom. E eu espero que esse movimento cresça, porque tem a lenda, né? Não existe publicidade ruim, né?
falem bem, falem mal, mas falem de mim. Sim, Mas e eu verdade. torço mesmo para que isso não tenha nenhum efeito negativo no filme, que essas pessoas fiquem lá segregadas, na verdade, ali naquele mundinho de fantasia que elas vivem no Twitter, porque no mundo real nada do que elas falam vira, não acontece. Essas pessoas normalmente não conseguem nem falar isso em voz alta. O que ela escreve, ela não tem coragem depois de falar em voz alta na frente de outras pessoas. E eu espero que esse movimento não surta efeito, se surtir algum efeito, que seja justamente o contrário. Porque eu torço para. Eu adoro filme de terror. E eu gosto de filme de terror trash. Se você visse a minha coleção Agora, infelizmente, ela deu uma bela diminuída, né? Por motivos que eu, inclusive, já expliquei. Mas eu ainda tenho uma coleção razoável de filme de terror. Filme do Zé do Caixão. Eu tenho. Eu curti muita coisa lá na época da Band. A Band tinha um cine Oh, trash coisa que ela linda! exibia. Eu curti muita coisa ali. Que, inclusive, tinha uma época que o Zé do Caixão apresentava, né? O Cine Trash, Isso, o terror das exatamente. tardes. Tinha muita coisa ali. Isso! Mas eu tenho muito filme de terror. Eu adoro filme de terror. Tenho filme de terror de japonês, coreano, americano, europeu. Eu tenho de tudo quanto é buraco. Eu tenho um filminho de terror. E para mim, os filmes de baixo orçamento são os que mais me divertem. Assim, eu adoro. Você tem que ter criatividade, né? Não Você tem, tem jeito. você tem R$ 10, você tem que se virar com os R$ 10. Ah, mas custa 11. Não, então a gente vai ter que achar outro jeito, porque só tem 10, filho. A vida é assim. É isso aí. É isso aí. É desse jeito. Me identifico muito. Irlanes, foi um prazer absurdo falar com você. Fico feliz que essas pessoas reclamaram no Twitter, porque de outra forma, provavelmente eu não teria sabido do lançamento do filme, não teria te conhecido, a gente não teria tido essa conversa. Então eu tenho até a agradecer você, mocinho, você, mocinha, elo, delo, sei lá o que vocês gostam de ser chamados, por me apresentarem ao Erlanes, um cara bacana, e eu estou muito esperançoso que esse filme seja bom e que a gente tenha um sucesso longo e, quem sabe, uma sequência. Meu amigo, eu te agradeço assim, o espaço que você deu. São dois agradecimentos. Primeiro, o espaço no teu programa, no teu canal, da gente poder bater esse papo super massa assim também. E o segundo agradecimento pelas explicações assim quase que técnicas, saca? O zelo e o cuidado que tu tiveste de pontuar, inclusive, as questões da origem da lenda e da questão daquilo que está gerando polêmica, né? Que é o subtítulo do filme. E muito bom te ouvir assim e saber também que você está prestando esse serviço. É um serviço cultural, saca? De você poder fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais da sua própria história, do seu próprio folclore. Claro que não diria de maneira rasa, mas muito rápida até. Mas isso instiga sempre a pessoa a procurar mais, a se inteirar mais, a pesquisar mais. E você jogou mais um lado nesse debate que é muito legal, que tem toda uma galera também desse lado aqui, não só, não diria defendendo não, mas olhando com bons olhos, né, essa produção, que sempre, desde o início, teve o intuito de gerar entretenimento, é uma visão ficcional. Acho que a gente nunca pode sair do planeta, né, nessa viagem, sabe? De achar que o filme é uma coisa, olha, isso aqui não é um documentário, isso aqui não é baseado em fatos reais, isso aqui é uma proposta ficcional e que ela tem que ficar ali, ela tem que se resumir naquela sala de cinema onde você se diverte, onde você sai de lá e diz assim, pô, gostei demais, então, pô, não gostei, achei ralado demais, e acho que a gente tem que ficar, a gente tem que ficar nesse campo. Então, assim, esse meu agradecimento a você por essa fala também. Acho muito legal também de ter se conhecido e batido esse papo. Para mim foi maravilhoso. Já estou inscrito no canal, né? Já sou seu seguidor e vou estar acompanhando as próximas com toda certeza, viu, Leonardo? Deus te abençoe, meu. Obrigado demais, cara. Obrigado a você, Lanes.